Olá, boa noite. Meu nome é Renata Baia, para quem me viu aqui poucas vezes. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre como aprender com Neemias, por exemplo, a gente cumprir com aquilo que a gente promete. Final do ano, a gente está aqui fazendo as nossas listas enormes de coisas que a gente quer para o ano que vem, que de repente, por causa do Covid ou por causa de qualquer outra coisa, a gente não conseguiu. E a gente tem muito a aprender com uma pessoa que foi Neemias, né? Que ele teve a missão de reconstruir ali a cidade de Jerusalém e ele foi muito firme nessa missão. Então, o que a gente pode aprender com ele para não ter ali aquelas coisinhas que a gente fica, não, o ano que vem que eu vou emagrecer não sei quantos quilos, o ano que vem eu vou fazer aquela viagem, o ano que vem eu vou fazer qualquer outra coisa, enfim, que você está pensando aí em casa. E aí dá o final do ano, ou melhor, dá 6 meses, ou melhor, às vezes 1 mês, e aquela promessa que você falou que ia fazer, você simplesmente deleta e não consegue mais seguir por N motivos. Então hoje eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer para manter aquilo que vocês prometem. É claro que isso tem que estar alinhado ao seu porquê, porque senão não adianta nada, né? Então eu vou pedir para os meninos colocarem aqui para mim o slide. Então vamos lá, o que a gente pode aprender com Neemias, né? Primeiramente, eu vou ler aqui para vocês, Neemias, quem puder acompanhar, está em Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito assim: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, eu estava servindo ao rei. O rei nunca me havia visto triste antes quando estava na sua presença. Por isso ele me perguntou, por que você está com o rosto tão triste? Por acaso está doente? Você parece um homem que está passando por grandes dificuldades. Fiquei com muito medo diante da pergunta, mas respondi ao rei, que o rei viva para sempre. Senhor, por que não deveria eu estar triste se a cidade onde estão enterrados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o que se pode fazer? Perguntou o rei. Fiz uma oração ao Deus dos céus pedindo orientação e respondi: se for do agrado do rei, se o rei me tratar com seu real favor, peço que me deixe ir ajudar para reconstruir a cidade em que meus pais estão enterrados. Então, aqui vocês viram que ele precisou entrar na presença do rei, ele estava bem chateado e não era comum, porque as pessoas que estavam ali com o rei, elas sempre tinham que demonstrar um sorriso no rosto, e Neemias até conseguiu fazer isso, e conseguiu fazer isso por 4 meses. Depois vocês deem uma olhadinha nos detalhes, está no capítulo 1, e em que é baseada a história de Neemias. Então, a gente tem aqui, né, a construção do muro em si, que mostra a liderança eficaz de Neemias, a instrução do povo, a necessidade de renovação espiritual e a consolidação, enfim, da obra, que aí vem os princípios da excelência administrativa. E aí ali vem o próximo passo, o primeiro pilar seria o quê? A construção do muro, né? Então, primeira coisa, quando o irmão dele está no capítulo 1, chegou para falar da situação, ele já demonstrou ali um interesse genuíno pelo povo. Também fez, imediatamente já fez uma oração e ficou ali 4 meses orando. Quem acha que, de repente, às vezes você começa a orar, você acha que Deus não está respondendo, e Neemias usou esse tempo que ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa para planejar. E ele pensou em tudo o que ele podia fazer pela cidade,
E durante esses 4 meses, ele proveu ali, ficou pensando, às vezes triste, como vocês viram aqui, às vezes alegre, e demonstrou um controle emocional gigante, né? Quando ele entrou na presença do rei, que foi exatamente a passagem que eu li, ele sabia tudo. E o que ele fez? Ele pediu justamente a liberação por 12 anos, algo que seria impossível ali. Ele pediu materiais para começar ali a construção e também pediu, ele ia passar em várias cidades, então ele pediu autorização do rei, uma chancela, para que em cada cidade que ele passasse, ele tivesse ali a permissão para passar dos seus governantes, porque ele estava indo numa missão em nome do rei, né? E também, claro, além dos materiais para construir ali a cidade, ele também pediu pelos materiais para construir uma casa para ele, já que ele ia ficar ali por 12 anos. E ele foi em missão, chegou lá, ele ficou 3 dias sem falar com ninguém. Uma das noites, ele virou à noite, se vocês olharem lá no Espírito de Profecia, ele virou à noite com a companhia de algumas pessoas e simplesmente ficou olhando tudo que a cidade precisava. Depois do 3º dia, ele resolveu se pronunciar, e isso deixou as pessoas eufóricas. Elas, em seguida, ficaram prestando atenção nele, só que o que aconteceu? Ele tinha o mapa da cidade completo de problemas, de coisas boas, ruins, e ali ele tinha argumento suficiente, porque na sequência ele tinha que enfrentar quem? As pessoas que tinham outros interesses da cidade de Samaria, e essas pessoas não queriam, por situação comercial, não gostariam que a cidade fosse reconstruída, porque toda a pompa, quando Jerusalém estava de pé, ela estava todinha agora com a cidade de Samaria. E se Jerusalém fosse reconstruída, simplesmente não ia, eles iam perder essa parte comercial, financeira, vamos falar da cidade. E ele se baseou em 3 Cs, que são os Cs da coragem, confiança e caráter. Na segunda parte da história, ele preparou o povo, porque ele precisaria voltar para o palácio para seguir a função dele lá. Então ele começou a delegar as funções para o irmão, começou a estruturar toda a parte dos levitas, enfim. E fez uma reforma espiritual, fazendo com que todas as pessoas elas assinassem, e a começar por ele, um compromisso pessoal de renovação espiritual. Então, cada pessoa precisou passar por isso. E também, é claro, povoar a cidade. Por quê? Porque a cidade vazia corria o risco de ser invadida, né? E aí ele foi para o palácio e lá ele ficou por 12 anos. E aí, a última fase da obra foi justamente o quê? O que ele encontrou chegando lá? Tobias, né, que era uma das pessoas ali responsáveis, junto com o irmão, ele estava simplesmente hospedado no templo. Então, isso era inadmissível. Neemias chegou, pediu para eles irem embora e fez os levitas de novo voltar ao sacerdócio, fazendo toda aquela parte de dízimos e ofertas, né, para que o templo pudesse se manter. Enfim, colocou as coisas nos trilhos e aí sim começou tudo a funcionar do jeito que ele deixou. E ali ele ficou, se eu não estou enganada, por mais 12 anos. E aí a base da liderança dele, deixa eu tomar uma água aqui. Foi um líder, essa parte eu até gostaria de ler. Um líder eficaz precisa ter como base o temor ao Senhor, ser guiado pela confiança, ter muita coragem, se preocupar com os outros, se defender em público das acusações contra ele,
se manter firme no seu propósito e com isso ganhar experiência emocional para lidar com as dificuldades, sempre falar sobre o seu descontentamento sem se deixar guiar pela ira para não perder a razão, ter um caráter íntegro e reto, leal ao Senhor, ter estabilidade para lidar com a pressão, discernimento, motivação interna, tato para lidar com as pessoas e as dificuldades da vida, elogiar as pessoas, reconhecendo o seu valor e as fazendo participar da liderança para que tenham senso de dono e levem a missão junto com o seu líder, e tudo isso regado com muita oração, temor e confiança em Deus. Então, assim, vocês viram aqui um breve resumo. Neemias também chegou a passar por situações, a ser ameaçado de morte e uma série de coisas que você pode conferir no livro, mas é uma pessoa que a gente deve se inspirar toda vez que a gente quiser cumprir qualquer projeto na vida. E aqui eu falo como que ele conseguiu fazer tudo isso. Então vamos lá. A primeira coisa, né, colocando tudo isso em prática, que eu não sei como é que você se organiza quando você precisa fazer suas coisas, tenha um planejamento semanal. Não adianta, você vai começar a semana, você está sonhando aí com uma coisa que você está pensando para o ano que vem, mas se você não coloca aquilo num planejamento e começa a seguir, você não vai sair do papel, ou melhor, não vai sair da cabeça, porque nem no papel você pôs. E por que ter uma rotina matinal? Então, a primeira coisa, por exemplo, que você deve fazer é ter uma rotina matinal. E o que é isso? Não estou dizendo para você chegar aí e, por exemplo, não, eu vou seguir essa onda de acordar às 5 da manhã, porque todas as pessoas que acordam esse horário, elas têm sucesso também. Mas assim, se você já pensou se o seu corpo, por exemplo, é mais diurno, é mais matutino, é mais noturno, como que é você no dia a dia? A partir de que hora você fala assim, nossa, se eu começar a fazer qualquer coisa vai render? Então essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Essa questão da rotina matinal é justamente para que você... no momento que você acordar, você pense primeiramente em você. E se você for capaz de cumprir com algo que você programou para si mesmo, com certeza as outras coisas você vai fazer. E o que colocar dentro dessa rotina matinal, por exemplo? Então você pode, por exemplo, colocar o estudo da palavra de Deus, um exercício físico e um bom café da manhã, por exemplo, para começar. Se você tem flexibilidade com o seu horário, está trabalhando de casa, ou enfim, depende aí do horário que você começa a trabalhar, quero aprender a falar inglês, ok, coloca qualquer coisa que você queira dentro dessa rotina e esse é o acordo que você vai fazer com você. A partir daí, até esse horário que você se dispôs aí a fazer essas coisas, você não vai fazer nada. Porque esse compromisso é com você. O objetivo aqui é que você esteja com a mente e o corpo preparados para enfrentar seu dia, e aí sim você começa qualquer coisa, né? E como Neemias fez, por exemplo, ele passou ali 3 dias na cidade sem falar com ninguém, deixou as pessoas até um pouco alvoroçadas, e ele fez o quê? Ele ficou prestando atenção, eu não vou falar enquanto eu não tomar ciência do que está acontecendo. E nisso ele o quê? Se antecipou aos problemas. E na hora que ele foi recrutar as pessoas para que elas estivessem com ele ali naquela missão de reconstruir a cidade, elas toparam. Por quê? Porque ele estava falando exatamente o que aquelas pessoas estavam vivendo, né? Então, que a gente possa, esse planejamento serve justamente para isso, para que a gente se antecipe aos problemas. Só que tem uma coisinha que atrapalha bastante a gente, ou melhor, antes de falar do que atrapalha, né?
preparado para lidar com a sua rotina. Que looping você precisa, por exemplo, cumprir aí? Você precisa vencer os seus sabotadores, eu já vou falar o que é isso, né? Entrar no looping, vamos falar assim, né? Num ciclo de planejamento, o looping do hábito, as etapas da fraqueza, então bateu aquela desmotivação, o que eu faço, né? E manter um ritmo de execução. A gente vai entrar em cada uma delas. Então, vamos lá. Trazendo aqui para a nossa realidade, todos nós temos sabotadores, e onde o maior dele é o crítico. Então, por isso que ele está aqui bem no meio, que é justamente ele que controla todos os outros. Cada um de nós tem um desses aqui mexendo com a nossa cabeça, e isso está muito ligado à forma com que, por exemplo, a gente foi criado. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo, né? O Dani sabe, ele está aqui. Tem horas que, assim, eu tenho uma dificuldade tremenda de, às vezes, falar assim, não, eu vou parar e ficar quieta. Assim, vou assistir televisão, eu não sei, vou fazer qualquer outra coisa do tipo. E parece que fica uma coisa aqui falando assim, olha, não, mas você precisa fazer isso. Não, mas mas você acabou isso? Tem gente, por exemplo, que é muito prestativo, e aí a pessoa fica assim, não, mas se eu não ajudar fulano, não. E aí fica aquelas vozezinhas. Então, provavelmente, você tem um aí em maior e menor grau, tem um que está aí dentro da sua cabeça falando com você todos os dias, e aí quando você vai fazer qualquer coisa, o que acontece? É justamente essa voz que vem na primeira tarefa que você quer fazer, a primeira coisa. E aí é onde você não consegue, de repente, seguir com isso. E tem técnicas, enfim, para lidar com isso. E uma delas é você realmente reconhecer essa voz e, por exemplo, colocar ela no lugar dela. Porque ela geralmente se disfarça de sua amiga, de que está te ajudando, mas, na verdade, ela está te boicotando. Então, começa a prestar atenção e parece até engraçado, mas dá um nome toda vez que ela vir e toda vez que vir algum tipo dessas vozes, você combate ela com alguma coisa que você queira. Não, isso que você está falando não tem nada a ver, não, eu posso fazer isso, enfim. Cria um jeito aí de pôr essa voz para tirar o foco mesmo e faz o que você tem que fazer. Depois, por exemplo, você vai colocar algo para planejar mesmo, né? Então, de repente você está parando várias horas no celular, ou você está gastando muitas horas fazendo uma coisa que não precisa. Então, assim, pega uma folha, depois aqui do sermão, pega esses 6 itens aqui, vai ficar gravado, depois você anota, põe numa folha de papel tudo que você está fazendo, digo de mais relevância, que pega o seu tempo, e depois pega o que você quer fazer. Aí você encaixa em cada um desses quadradinhos, dessas bolinhas que estão aí, e vê o que você pode eliminar, que não tem nada a ver, que você está focando. Às vezes é uma coisa importante, mas que naquele tempo, naquela hora, não tem sentido. Então, por exemplo, você sabe que vai começar um projeto novo, importante, de repente na empresa, ou você, por exemplo, sabe que precisa dar atenção para as tarefas do seu filho aí em casa e você também não está conseguindo. Só que aí você está, por exemplo, passando muitas horas com isso, não que isso seja ruim, mas você pode eliminar o tempo disso, né? Então, o que você pode eliminar que não tem nada a ver? Ou, por exemplo, quero aprender um idioma, mas estou fazendo um TCC, não adianta, né? Ou um ou outro. Ok, se você conseguir, mas, assim, priorize o que tem importância. Depois, reduza o que não tem nada a ver, que está ocupando um tempo ali, e aí vai sobrar tempo, tanto do que você eliminou, quanto do que você reduziu. E dá uma olhada, a sustentabilidade é justamente o quê?
o que tá bom? O casamento tá bom? O namoro tá bom? O que você faria que você não mexeria em nada, né? Que tá legal e ok, então você mantém. Depois, aquilo que você tirou o tempo, que você eliminou o tempo ou reduziu o tempo, você pode colocar em alguma coisa que você queira crescer e não está sobrando tempo, né? E que mudança pessoal que você precisa fazer, que mudança que você precisa ter ali, gerar, por exemplo, você é daquele tipo, por exemplo, lá naqueles sabotadores, lá tem um de vítima. E aí você está o tempo inteiro igual uma hiena, ó vida, ó céus. Então, que mentalidade você precisa ter para que você consiga fazer o que você está planejando? E, claro, fé. Porque se você não acreditar no que você está querendo fazer, quem é que vai acreditar? E outra, fé para colocar nas mãos de Deus e deixar Ele conduzir mesmo. Porque muitas vezes Neemias, eu imagino a aflição dele, com certeza ele teve momentos assim dele falar, meu, eu vou embora. E principalmente em momentos, por exemplo, quando ele foi ameaçado de morte mesmo. Tem um episódio aqui que retrata isso, onde os inimigos dele, lá da cidade de Samaria, quiseram atentar contra a vida dele. Mas, enfim, ele se manteve ali firme. E quem deu essa firmeza para ele? Com certeza, Deus. E tem uma outra coisa que é muito boa também, que as pessoas às vezes põem uma dose de esoterismo, mas tirando tudo isso, que você medite. E medite aí no sentido de fazer exercícios de respiração para acalmar mais a mente, conseguir foco, concentração, para que você faça o que você tem que fazer. E muitas vezes, esses 10 minutinhos ali fazendo exercícios de respiração, você vai conseguir muito mais foco e concentração para fazer o que você precisa fazer. Então, que na hora que você for planejar, que você pegue uma folha aí de papel, coloque esses 6, vai virar 6 quadradinhos, né, 6 colunas, e coloca aí como é que você quer planejar, por exemplo, o próximo ano, o que você precisa tirar, o que você precisa reduzir, porque aí você não se compromete com um monte de coisa que não tem sentido, né? Aí depois preciso criar o hábito de fazer. Como que se cria um hábito? Tem até um livro chamado O Poder do Hábito, eu super recomendo a leitura. E ele fala que, para a gente, todo hábito, por exemplo, ele nasce com a deixa, uma rotina e uma recompensa. E o que é isso? Então, por exemplo, você está em casa agora, no home office, por exemplo, e você não tinha o hábito de repente, tomar aquele lanche da tarde e todo dia você para tomar e você foi vendo que você foi ganhando uns quilinhos e aí vem o bolo, vem o pão caseiro, vem uma série de coisas e aí você fala assim... Como é que eu faço para parar com isso, né? E aí o que vem? Vem a deixa, tipo, deu 3 da tarde, eu estou cansado do trabalho, aqui vou fazer um break, né? Não custa nada. E aí vem a rotina do quê? Do lanche da tarde e a recompensa é o quê? A satisfação de ter comido, enfim... E você vai e come, só que aí você fala, mas como agora o que eu faço, né? Nessa foi aí, o ano tá quase terminando, e aí foi o quê? Uns 10 quilos a mais, 5 quilos a mais, eu não sei. Mas como que você pode fazer para, esse livro ensina como é que você faz uma mudança de hábito? Por exemplo, você começa a identificar o que você está querendo. É a comida mesmo? Talvez não, você quer parar ali por um momento e conversar com uma pessoa, um familiar seu e pronto. Só que você criou a rotina de comer para depois falar com essa pessoa, não é verdade? E aí, enfim, você acabou ganhando uns quilinhos. Então, o segredo que esse livro fala é altere a rotina. Só que para isso você tem que descobrir o que está startando isso na sua cabeça aí na hora de fazer esse lanche da tarde. É ficar um momento com seus filhos, é parar porque você está cansado. E aí o livro até recomenda que você faça um diário e vá anotando por que você
por que você quer fazer tudo isso e por que você está, enfim, né, com essa recompensa aí. Qual é a recompensa que você quer? Sem dúvida é a satisfação, mas de repente não está no comer, está em outra coisa. E aí é onde o livro recomenda para você ir fazendo anotações do tipo, da tal hora, anotei por 3 dias que me deu essa vontade, 15 para as 4. Ou 3h30, ou enfim, todo dia não vai dar o mesmo horário, mas vão ser horários próximos. Isso está indicando que a deixa está ligada a um horário. E aí você vai fazendo as anotações até entender, tá? Aí o próximo passo é, por que a gente começa então algo? Você começou lá, deu janeiro 1/1, né, de 2021, aí você está super motivado que eu vou fazer, aí você passou as festas, você vai até na loja para comprar roupa de academia, ou já pede até de amigo secreto aí, enfim, né? Você já se programa. E aí vem aquele pique, né? Que aí eu chamo de alta performance, você chega num pique alto, né? Vamos falar assim, num platô, você chega aqui numa curva alta de desempenho, porque você está fazendo e você está vendo que é legal, só que daqui a pouco você começa a falar, não é bem assim, né? E acaba perdendo ali um pouco daquele pique, aí começa a cair e quando você vai ver, já desistiu. E aí, o que ele recomenda aqui para a gente finalizar? Que para você manter o ritmo de alguma coisa, então, por exemplo, você quer emagrecer, ok, né? Por causa do lanche lá da tarde que você passou o ano com aquele pão caseiro ou qualquer outra coisa. E aí você fala, tá bom, mas eu preciso emagrecer quantos quilos, que tipo de exercício eu vou fazer, que horas eu vou parar para fazer isso, enfim, você precisa de conhecimento, né? E aí você, enfim, você conseguiu aquilo e aí você vai naturalmente o quê? Ter clareza daquilo, porque você já adquiriu conhecimento, você sabe o que é preciso, então para você tá claro, né? E aí vem a questão da motivação mesmo, você começa, né? Só que o que vai manter a consistência? Por exemplo, as pessoas que trabalham aí em empresa, na área administrativa, está acostumada com planilha de Excel, indicador, enfim, outros gostam de tecnologia, então tem o celular cheio de aplicativo. Por que você não experimenta, por exemplo, um aplicativo? Se você é daqueles que gosta de escrever uma agenda, ou o Excel mesmo, enfim, escolhe a maneira que você quer e coloca isso tudo deixa anotado e vai percebendo qual vai ser a sua evolução. Porque, de repente, a gente no trabalho tem costume de fazer N coisas, né, de mostrar nosso resultado, ok, e aí a gente é bom em Excel, no meu caso que sou contadora, a gente faz uma série de planilhas, outro vai ser bom aí se é uma secretária, vai ser bom aí em anotar os compromissos, mas por que a gente não faz com a gente, né? Não tem muito sentido. E aí, ok, você vai tendo essa consistência, mede seu desempenho, como eu falei, e tenha o apoio de alguém, porque assim, é muito chato, né? A ciência, eu não vou aqui me estender, porque eu nem tenho propriedade para falar sobre isso, mas a ciência fala muito, né? Que tem uma coisa que é chamada dos neurônios espelhos, né? Por isso que até diga-me com quem andas, que direi quem tu és. E aí aquela frase comum, você é reflexo das 5 pessoas que você mais convive, enfim. Então aproveita aí o marido, a esposa, um irmão com a irmã, os namorados, enfim, os amigos, as crianças, enfim, aproveitem. Se desafiem, né? No Clube Desbravadores, eu também que sou distrital do clube, a gente usa muito isso com as crianças para estimular que elas façam as coisas. Então, quando adulto é a mesma lógica, né? Se a gente não se desafia,
E se a gente não tem em quem se apoiar, por isso que Deus já quando fez o planeta Terra, ele colocou Adão e Eva, que era para andar duas pessoas juntas. Então não faz sentido você querer fazer tudo isso aqui sozinho, porque vai chegar uma hora que você vai desanimar e não vai ter aquela pessoa para pegar no seu braço e falar, não, peraí, continua. E a mesma coisa, você também pode combinar com essa pessoa aí, que não só te ajude, mas você também pode ajudar ela, que aí fica mais legal. Não necessariamente vocês podem cumprir com o mesmo desafio, não necessariamente vocês podem, enfim, cada um pode cumprir com uma coisa, mas o que é importante é que cada um possa se apoiar um no outro. Então, eu espero muito, muito mesmo, que cada um de vocês usem essas técnicas aqui, para começar o ano, ou melhor, né? Vocês podem começar agora, não precisa esperar o ano virar, não. Mas que vocês usem cada uma dessas coisas e enquanto a música que vai tocar aqui como e no final, que vocês reflitam justamente na letra dela. E cantem junto, enfim. Mas o que Deus espera de nós é o que Neemias fez. Ele estava ali pronto para cumprir o chamado e ele não teve, ele não titubeou na hora de falar assim, mas será? Na hora que ele teve que enfrentar as pessoas, combater com as pessoas, ele fez. Então, assim, que você ouça o hino agora e pense em você. Fácil não é nada, mas é com as dificuldades mesmo que Deus lapida o nosso caráter para que a gente possa herdar esse céu maravilhoso que está só nos aguardando, né?